Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus é sempre bom. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir isso algumas vezes. Deus é bom. Aleluia. Sabe, irmãos, eu sou muito feliz, eu sou muito grato ao Senhor pelo privilégio de fazer parte dessa igreja local. De fato, nós temos visto o que Deus tem feito no nosso meio, através das manifestações do Espírito. É algo tão incrível. Eu quero, inclusive, começar recomendando. Eu acredito que hoje a gente não pode nem mais se dar o luxo de deixar de assistir qualquer culto que aconteça nessa igreja. Sabe, eu vou te dizer, eu estive aqui na semana passada, eu tive no domingo, nessa semana que passou, né? Eu tive no domingo pela manhã, à noite eu estive ministrando em outro lugar, e depois o Senhor comunicou algumas coisas no meu coração. E, inclusive, essa semana eu estava fazendo uma live, né? Para quem não sabe, eu tenho um trabalho lá nas redes sociais, nas mídias digitais, onde eu ensino sobre a escatologia, sobre a volta de Jesus e o fim dos tempos. Não tem tanta graça mais avisar que Jesus vai voltar o ano que vem, porque todo mundo já sabe. Então, alguns riram porque sabem que é brincadeira, outros ficaram azul. Hashtag fica a dica, vamos estudar, amém? Mas sabe, eu ministrei uma live, houve uma unção específica e eu falei sobre algumas coisas. E no dia seguinte o Senhor me comunicou, né, para assistir o culto de domingo à noite. O pastor Alex ministrou e, irmãos, eu fiquei impressionado como o Espírito Santo está conduzindo, sabe, tudo que está acontecendo. Como Marcela falou recentemente, há um compasso do Espírito, amém? Eu creio, queridos, que nós estamos prestes a viver coisas muito mais extraordinárias do que nós já vivemos até aqui. São coisas que vão fazer com que o que a gente já viveu pareça até que era pouco. Tamanha é a glória do que Deus quer manifestar no nosso meio, amém? E eu sou muito alegre, fico muito feliz de fazer parte disso, de poder ter o privilégio de estar aqui e congregar nessa igreja, poder estar ministrando a palavra por algumas vezes. E eu creio que isso é motivo da gente celebrar mesmo, amém? Mas por conta disso, creio eu, o Senhor começou a comunicar algumas coisas no meu coração para que nós pudéssemos estar estabelecendo. É interessante, né? O tema é princípios e fundamentos. Eu creio que de fato a gente vai comentar algumas coisas de maneira bem breve. Eu não sei exatamente como o Senhor vai fazer todos os detalhes, eu tenho aprendido realmente a depender dele completamente. A gente não está aqui por causa de um protocolo, a gente não está aqui por causa de uma escala, a gente vem aqui para cultuar ao Senhor, amém? E deixar com que o Espírito Santo mesmo tenha liberdade, mas eu creio que algumas coisas serão ajustadas, e eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai frutificar nessa palavra, amém? Glória a Deus. E eu queria realmente te incentivar também a ficar ligado. O Senhor tem me inspirado muitas vezes, tem me feito discernir no reino do Espírito algumas coisas. É impressionante a quantidade de vezes que nós encontramos atuações demoníacas operando na vida de pessoas. Sabe, eu de uns tempos para cá eu tenho vivido muito algumas coisas e isso tem me chamado a atenção porque às vezes, eu não sei se você fica com essa impressão, nós vivemos algumas coisas, a gente chega a alguns entendimentos porque Deus falou, porque a gente viu alguém ministrando ou algo do tipo, olhou na palavra e a gente olha e fala assim, meu Deus, isso era tão óbvio, como que eu não percebi isso antes? E sabe, irmãos, nós cremos em um mundo espiritual, sabe, Deus existe, os anjos existem e os demônios também existem. E Deus está nos chamando de fato para viver um tempo novo onde nós vamos discernir melhor as coisas espirituais. Isso vai ser necessário para essa fase que nós vamos viver em Deus, amém?
Porque muitas vezes existem circunstâncias, existem contextos que acontece, a gente acaba achando que é natural e não é natural. E eu creio, nossos olhos nesses dias serão abertos mesmo para enxergar no reino do Espírito. Amém? Então não deixa nada te roubar. Você chega aqui, você senta nessa cadeira, tem algo poderoso acontecendo aqui em cada culto. E o diabo, ele não vai ficar lixando a unha, ele vai tentar de todo jeito tentar te roubar isso. Tentar distrair a sua mente, tentar te oprimir de alguma forma. Mas eu declaro em nome de Jesus aceleração sobre a sua vida, liberdade, você discernindo cada vez mais isso, chegando para os cultos mais ligado, sabe? Cuidado para não ficar distraído, porque é um tempo realmente onde Deus quer fazer coisas grandes, amém? E para isso a gente vai ter que estar muito ligado. E entrando já na mensagem, o Senhor me trouxe a lembrança, o episódio que está registrado lá em Êxodo, no capítulo 5, entre os versículos 1 a 18. Você não precisa abrir, mas nesse texto vai mostrar o momento em que Moisés ele vai falar com o faraó para liberar o povo. E é interessante que naquele momento Moisés chega para faraó e fala: olha, deixa o povo ir para celebrar ao Senhor. Ele vai falar no versículo, entre o versículo 3 ao 5, ele vai falar isso: deixa o povo ir para celebrar ao Senhor. Diga comigo, celebrar. E aí alguns versículos depois, no versículo 8, se não me falha a memória, ele diz que o povo deveria ir sacrificar holocaustos ao Senhor. Quando lemos os textos, todos os textos que estão envolvidos com essa passagem, nós vemos no Êxodo no capítulo 3, no capítulo 5, algumas outras passagens também próximas ali, sempre nós percebemos que o desejo de Deus era libertar o povo do jugo da escravidão no Egito e conduzir o povo para celebrar, para adorá-lo e para possuir a promessa. Eu creio, queridos, que nesse tempo Deus vai levantar de fato um povo poderoso, que vai romper com os grilhões que estão sobre pessoas, e vou te falar sobre a nossa sociedade. Eu não estou falando de algo que se resume às quatro paredes da igreja. Amém? Eu estou falando de algo, queridos, que vai ultrapassar. Aliás, a gente tem falado muito algumas vezes aqui a respeito de avivamento, a respeito do que Deus vai fazer. E entenda, avivamento é transformação social e cultural. Avivamento diz respeito à salvação. Avivamento diz respeito a uma igreja que transforma a sociedade, que afeta a sociedade. Amém? E Deus está te chamando para fazer parte disso. Irmãos, vai ser poderoso demais o que nós vamos viver. Eu não lembro agora, eu acho que foi no culto de domingo à noite. Agora eu nem lembro mais, são tantos cultos, a gente escuta a ministração, a gente assiste, a gente está no culto. E eu vi o pastor falando algo sobre as dezenas, se eu não me engano, sobre a salvação das pessoas. Foi sobre as dezenas, e quando o pastor falou aquilo, o Espírito Santo soprou algo. Olha como são as coisas, só para você ter uma ideia. O Hanselman ministrou no domingo pela manhã, e ele falou que vai chegar o tempo em que as pessoas vão chegar na igreja só para fazer a confissão pública, porque elas já vão chegar salvas, já confessaram a Jesus lá com você na sua casa. Eu achei interessante ele falar aquilo, porque antes do culto eu tive uma informação que tinha uma pessoa no culto que tinha confessado a Cristo na casa de alguém que estava vindo e estava se preparando para fazer uma confissão pública. E aí o pastor falou que estava crendo para as dezenas, estava com expectativa para chegar às dezenas, e o Senhor me lembrou. Eu ouvi pouco tempo atrás agora a história de um grande avivalista aí, até recente da nossa história, teve a maior igreja do mundo, pouco tempo atrás, com mais de 55 mil membros, e ele falou justamente sobre isso, que ele começou crendo para chegarem às dezenas, depois os milhares, e depois as dezenas de milhares, e depois ele tinha uma igreja com mais de 55 mil membros, amém? A gente não está ligado em números, mas nós estamos completamente conectados com a expectativa do coração de Deus em alcançar muitas pessoas. Amém, irmãos? Então tem algo poderoso acontecendo. Deus quer realizar isso. E quando nós olhamos para esse texto que eu comentei lá do Êxodo, nós vemos que o povo estava sendo convocado por Deus para realizar algo extraordinário. Eles iam, agora, isso é importante a gente lembrar, eles iam celebrar e adorar ao Senhor primeiro. O nosso foco em adorar, em celebrar a Deus, em servi-lo, não é para ter as coisas. A gente não está num negócio de buscar a Deus para ter coisas.
Nós vamos possuir grandes promessas. Deus tem uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus por isso. Mas o nosso propósito primário é adorá-lo. Lá em Lucas, no capítulo 1, entre os versículos 70 a 75, é interessante quando fala do Senhor Jesus Cristo, que Ele vem para libertar o povo, para que, livres das mãos dos seus inimigos, eles pudessem adorar a Deus em liberdade, todos os dias, amém? Então, o propósito de Deus é um relacionamento. Deus está nos chamando primeiro para esse relacionamento, para essa consagração. Agora, quando o povo é convocado para isso, para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor primeiro, e em um segundo plano iria possuir a terra, até porque possuir a terra ou possuir as promessas é só um detalhe secundário daquilo que nós temos em Deus. Simplesmente nós nos aproximamos do Senhor, nós cremos nele, nós crescemos no nosso relacionamento com ele, querido, não tem como. Provisão, abundância, saúde, sucesso, alegria, tudo o que você precisa nessa terra vai chegar, amém? Aleluia! Mas é importante a gente manter o nosso coração mesmo guardado em relação a colocar o Senhor em primeiro lugar. E o que Faraó faz? Qual é a estratégia de Faraó e a estratégia de Satanás nesses dias? Para que o povo não ficasse pensando em fazer o que Deus queria que eles fizessem, ele decidiu que ele ia distrair o povo, colocando o povo para catar palha. Ou seja, eu vou ocupar o povo catando palha, gastando energia naquilo que não leva a lugar nenhum, para que eles não tenham foco no que realmente importa. E essa tem sido a grande estratégia de Satanás nos nossos dias, especialmente quando a gente fala de uma era digital. Irmão, quanto tempo da sua vida você gasta na frente de um telefone celular? Sabe, recentemente eu fiz uma pesquisa quando eu ia ministrar para os adolescentes aqui na conferência que teve, né? Eu vi lá, eu não sabia, mas a média que as pessoas gastam na frente da tela de celular por dia, isso é a média do povo de maneira geral, é 9 horas por dia na frente do celular. Irmão, 9 horas por dia, eu acho que é bastante tempo, não é não? E muitas vezes, nesse frenesi de internet, de rede social, de distração, porque a gente vive uma vida tão insana de corrida, aleluia, glória a Deus. A gente vive uma vida, porque apagou aqui o relógio, a gente vive uma vida tão insana, com tanta coisa, com tanta atividade, que às vezes a gente diz assim, quer saber, eu mereço passar um tempinho na frente do meu celular, ficar aqui rolando o feed, assistindo vídeo, vendo os memes, afinal de contas, eu mereço, trabalho pra caramba, faço tanta coisa, mas deixa eu te dizer, queridos, Deus merece a sua dedicação e o seu tempo. Aleluia. E assim como Satanás tem seduzido e enganado naquele momento, como o Faraó fez, Satanás tem feito hoje. Então cuidado, querido, abra os seus olhos, o Senhor está te convidando para um tempo de consagração e dedicação a Ele, porque a gente não vai conseguir, ou a gente não vai estar habilitado ou pronto para fazer o que Deus está nos chamando para fazer, a menos que a gente esteja na posição. A Marcela falou recentemente agora sobre estarmos posicionados. Amém, queridos? E a gente vai ter que ter atenção nisso. Hoje, existem pessoas que estão chegando ao ponto de viver uma idolatria por causa de um telefone celular. Porque, irmãos, para pensar comigo, o tempo é o recurso mais precioso que nós temos hoje. Deixa eu te falar uma coisa. O tempo, hoje, ele é um recurso que as pessoas estão brigando e se estapeando por ele. Inclusive, por que você é tão bombardeado quando você liga um telefone celular? Um algoritmo já trabalha de um jeito que é para te prender mesmo na tela, porque ele quer o seu tempo. Pessoas ganham dinheiro pelo tempo que você gasta na frente do telefone celular. O tempo está sendo comercializado e nós não estamos percebendo. Você comercializa o seu tempo. O seu tempo, por exemplo, você transforma ele em dinheiro. Quando você vende o seu tempo para um patrão, que ele paga pelo seu tempo, né? Você entrega o seu tempo para ele e em troca ele te dá dinheiro. Quando você faz uma faculdade, faz um curso de especialização em alguma coisa na sua área, você investe o seu tempo. Para quê? Para qualificar o seu tempo. Você se dedica ali, você investe um tempo para que você cresça e você possa cobrar mais caro pelo que você faz, pela sua prestação de serviço, ou seja lá o que for. Então o tempo, ele é um recurso importante.
Então, se o tempo é um recurso importante, e nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, e nós vemos que Deus estava convocando o povo para adorá-lo e para servi-lo, a palavra vai dizer, servi-lo em holocausto, oferecer holocausto a ele. Sabe, a questão é que muitas vezes a gente acaba pensando, não, a gente não faz mais sacrifício de animais, mas aí não tem mais sacrifício? Tem sacrifício. A Bíblia vai ensinar sobre isso. E o Senhor tem me inspirado a identificar como um desses sacrifícios o tempo. Deixa eu te dizer, eu tenho aprendido que alguns ministros têm provado um nível de unção poderoso, e quando as pessoas vêm perguntar o que você fez para alcançar, eles respondem, não é o que eu fiz, é o que eu deixei de fazer. Porque eles têm deixado de gastar tempo com uma série de coisas, que são até lícitas muitas vezes, e têm dedicado esse tempo ao Senhor. Você pode oferecer o seu, quando você separa um tempo de consagração, de dedicação ao Senhor, o que você está fazendo? Você está oferecendo um holocausto, com esse recurso chamado tempo. E da mesma forma, quando você pega todo o seu tempo e entrega para Satanás, você está oferecendo sacrifício, por assim dizer, ao diabo, irmãos. E por isso eu digo que alguns estão praticando talvez a idolatria através de um aparelho de telefone celular. Por quê? Porque eu tenho todo o tempo do mundo para o celular, ou para a televisão, ou para as distrações, mas eu sempre tenho uma desculpa, que não dá para eu ler a Bíblia, não dá para eu orar, não dá para eu me consagrar, não dá para eu servir na igreja, não dá para eu assumir uma determinada tarefa. Mas eu creio, irmãos, nós estamos vivendo algo extraordinário, e isso não é só porque nós temos super ministros aqui, não, eu creio que é no coletivo, nós aprendemos aqui sobre isso, nós vivemos coisas aqui, o pastor teve visões recentemente aqui durante um culto, de coisas saindo da vida de um e alcançando a vida do outro. Existe algo na sua vida, você faz parte de algo poderoso que Deus quer realizar nesse tempo, amém, irmãos? Então, quando começamos a observar essas coisas, entendemos a responsabilidade que está sobre nós. E é importante mesmo a gente entender essa responsabilidade, porque o nível de unção está crescendo, o nível de glória está crescendo. E aí, querido, não vai ter gente que não vai conseguir acompanhar. Glória a Deus, você está aqui porque você está sendo encontrado em uma posição, eu creio, de fidelidade para fazer parte disso, porque senão você não vai aguentar estar participando disso tudo não, irmãos, porque a unção e a glória vai se manifestar, o diabo não vai aguentar a pressão, ele não vai se criar, amém? E pessoas vão chegar nesse lugar e vão ser libertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, as coisas que não são compatíveis com uma vida no Espírito, com uma vida dedicada ao Senhor, elas vão cair. E a gente precisa observar isso, porque às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente leva o objetivo, a nossa visão, o nosso foco para o lugar errado. E a palavra é clara em lidar com essas coisas. Eu gosto do texto de João, capítulo 2, versículo 14. Eu estava lendo a Bíblia esses dias, eu passei por esse texto, ele me chamou muita atenção, né? E o Senhor me fez lembrar quando eu me preparava para ministrar aqui. E é um texto interessante, porque Jesus chega no templo, e tinham lá os cambistas, tinha o pessoal lá que vendiam os animais, eles faziam um comércio ali, eles ganhavam dinheiro ali. E aí o que Jesus faz? Jesus pega, faz um chicote, irmãos. É uma coisa muito fora da curva, porque a gente lembra sempre de Jesus pregando, curando, ensinando, mas Jesus foi para o templo, pegou um chicote e andava atrás do pessoal e virava as mesas dos cambistas e chamava o pessoal de ladrão, que estava fazendo a casa de Deus de covil de salteadores, covil de ladrões. Ele fala, olha, a palavra diz, a minha casa será casa de oração, mas vocês têm feito a casa do Senhor covil de salteadores. Jesus, irmãos. Por quê? Porque o foco estava no lugar errado. O foco estava onde não deveria. Sabe, irmãos, vai crescer o nível de santidade no nosso meio. Vai crescer o nível de santificação, de consagração ao Senhor. Essa palavra não é para ministros, essa palavra é para a igreja. Se prepara mesmo, você está vendo os milagres acontecer aqui nesse lugar, você não está vendo para você ser um espectador, você está vendo para você multiplicar isso aonde você estiver, mas você vai precisar estar com o coração completamente conectado com aquilo que Deus vai fazer, se dedicando a Ele, amém? Nós vamos ver algumas coisas, irmãos. Quando olhamos para a igreja primitiva, nós vemos o poder em manifestação.
E aí teve pessoa que tentou trazer oferta com mentira para poder aparecer na igreja e caiu dura, caiu morta lá no meio da igreja. E a gente poderia ficar discutindo isso, alguém poderia dizer, olha, isso aí é um caso isolado. Irmãos, a igreja de Corinto estava tendo caso de pessoas ficarem doentes e até morrerem por causa da forma como eles estavam ceando. Agora, entenda, isso não é uma mensagem para colocar terror, porque nós não vivemos aquilo que eles viviam. Para você ter uma ideia, naquela época tinham muitos escravos se convertendo aos montes, porque era permitido ter escravo naquela época, e o povo que tinha recurso, tinha mais abundância, eles levavam as coisas da ceia, comiam de se encher e bebiam vinho de ficar embriagados na igreja, ao passo que os escravos, porque não tinham nada para levar, ficavam passando fome. Então era uma coisa que é totalmente distante da nossa realidade. Amém, irmãos? Só para a gente pontuar as coisas aqui, mas é importante a gente entender essas coisas. Nós olhamos, por exemplo, para o livro de Apocalipse e nós vemos uma mensagem de Jesus para a igreja, falando que estavam tolerando a Jezabel, que induzia as pessoas à prostituição. E Jesus repreende e fala, olha só, vocês estão tolerando. Deixa eu te dizer, tem coisas que não é mais tempo de você tolerar. Tem conversas, amizades, conexões, talvez alguns grupos de WhatsApp que não é mais tempo de você tolerar. Não é mais tempo. Deus repreende aquela igreja e diz, ei, vocês estão tolerando a Jezabel. Eu já dei tempo para ela se arrepender e ela não se arrepende. Eu vou a prostrar de cama e vou matar os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor. A gente até queria tirar isso da Bíblia. Mas está lá, irmão, Jesus falando com a igreja. Se eu pudesse, eu tirava, é verdade. Se eu pudesse, eu nem falava isso aqui agora, você nem sabe. Mas eu creio, irmãos, que é importante a gente lembrar que a gente vai precisar também se desenvolver em temor, consciência da presença de Deus. Porque, irmãos, vai ser poderoso demais o que Deus vai fazer. E nós não vamos ser encontrados como aqueles que estão tratando de qualquer forma. Nós não vamos tratar aquilo que é precioso e santo como comum. Amém. E eu quero convidar você a abrir comigo, por favor, a sua Bíblia. Eu vou começar a encerrar. Eu queria que o Ministério de Música se posicionasse, por favor. Eu não sei nem onde eu vou pedir para você abrir. Aleluia. Brincadeira. Vá comigo para Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Tem Ageu na sua Bíblia, é verdade, gente, né? Ageu, capítulo 2. E agora, abre aonde? Glória a Deus. Há alguns textos, e deixa eu só te contextualizar. Eu pedi para você abrir em Ageu, mas o Senhor falou comigo a respeito de um poder que será liberado nesse tempo. Agora esse poder vai ser liberado porque atitudes extraordinárias vão trazer resultados extraordinários. Se você alguém falou, né? Acho que foi Albert Einstein, que é insanidade querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Isso quase poderia estar na Bíblia, né? Mas, sabe, irmãos, nós já estamos vivendo algumas coisas diferentes porque estamos tendo atitudes diferentes. Mas Deus está com expectativa que nós tenhamos novas atitudes. Eu quero te dizer, querido, se prepara para viver um tempo extraordinário de unção, de intimidade com Deus, de poder, de provisão e abundância também, porque vai vir junto. Amém. Aleluia. E aí, quando eu me preparava, o Senhor me trouxe a lembrança algumas coisas. Inclusive o episódio de Salomão está lá em 1 Reis no capítulo 3, versículo 4 e 5, onde Salomão ele vai oferecer 1000 holocaustos ao Senhor. Sabe, a palavra que o Senhor me inspirou se chama quebra de protocolo. Quebra de protocolo porque às vezes nós vivemos o nosso dia a dia de uma determinada forma. Deus está dizendo que chegou a hora de você quebrar o seu protocolo. É bom você ficar ligado, porque o culto vai acabar hoje, mas o efeito dele não vai acabar hoje. Amanhã você vai ter boas oportunidades de viver esse culto de novo. E Salomão, ele fez algo completamente fora da caixa. Ele pegou e ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Ele ofereceu um holocausto completamente diferente, ao ponto de Deus deixar Salomão dizer: pede o que você quiser. Deus está falando para a sua igreja essa noite: ei filho,
se prepara, porque eu vou até você e vou perguntar o que você quer. Uma intimidade tal, me aproximando. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Tem algumas chaves que serão viradas, e eu pedi você para abrir no livro de Ageu, porque há um texto onde ele vai falar que sobre céus e terra serem abalados. Vá lá comigo no versículo 6. Ageu capítulo 2, versículo 6 diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Diga comigo: o céu será abalado e a terra também. Deus vai abalar a terra nesse tempo. E você pode pensar assim: um texto do Antigo Testamento. Esse texto é repetido lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 27. E você vai continuar em Ageu, mas ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 27 de Hebreus 12: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Deus, nesse tempo, vai gerar um abalamento nas estruturas. Aquilo que é temporário, aquilo que não vale nada, vai ser destruído, e vai permanecer aquilo que é eterno. E no versículo 28 ele chega a dizer, de Hebreus 12: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E isso é uma reprodução do texto de Ageu capítulo 2, que a gente está lendo junto, que o versículo 6 fala que Deus vai abalar o céu e a terra. E no versículo 7 ele vai dizer: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei a glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. O céu será abalado, a terra será abalada, e essa casa será cheia da glória de Deus. 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem foi que disse que você vai ficar em falta? Quem foi que disse? Quem foi que disse que você vai ficar em escassez? Nove. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz. Você pode se colocar de pé? Eu não tenho uma palavra agora para simplesmente mexer com as suas emoções, não tenho. Mas nós vamos fazer o que é proposto pelo Senhor. Nós vamos dedicar um tempo a Ele. Feche seus olhos. Você está pronto para a semelhança de Salomão fazer um sacrifício de dedicação diferente para o Senhor? Deus está te chamando para um rompimento essa noite. Deus está te chamando para dar um passo importante. Você está prestes a viver coisas que você não faz ideia ainda. Muita gente fazendo conta. Muita conta. É um tempo onde Jesus de fato vai ser provado que Ele vive e que Ele reina através da sua vida. Você não faz parte de mais uma religião que tem um livro de capa preta, não. O Cristo vivo e ressurreto vai se manifestar através dos seus, e isso não vai se resumir às quatro paredes da igreja. O padrão vai ser diferente. Se prepara, porque no padrão de Jesus não é um monte de conta. Ei, vá lá e vai ter um peixe com a moeda, ela vai pagar a conta. O padrão de Jesus ei, você já fez dessa forma, agora faz do meu jeito. Lança a rede de novo e uma pesca milagrosa acontece. O padrão de Jesus não tem pão e peixe suficiente para todo mundo. Erga os seus olhos, agradeça ao Senhor, começa a distribuir, vai multiplicar.
O padrão de Jesus é: vá lá e pegue o jumentinho. Quando você estiver soltando, o dono vai dizer: ei, por que você está fazendo isso? E você vai dizer: ei, o Senhor está precisando do jumentinho. E eles vão liberar o jumentinho. O padrão dele é: vá no lugar assim e assim. E você vai perguntar lá para o dono da hospedaria: onde está o espaço onde nós vamos viver, provar a ceia? E vai ser do jeito pelo qual eu falei. Um tempo de manifestações diferentes. Um tempo de visitações do Espírito. Um tempo de visões. Um tempo de unção. Os dons do Espírito vão ficar latentes. Não foi à toa. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu assisti aquele culto pela internet, mas enquanto eu via pastor Alex correndo com aqueles irmãos que estavam representando os dons, eu via o Espírito liberando coisas, dons saltando, pessoas sendo ativadas. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.